não terá eficácia no Brasil, senão depois de homologada. Ah, professor, então, no Brasil, essa sentença, para ter validade, precisa ser homologada. Sim, ela precisa ser homologada. Nos Estados Unidos, ela não é homologada. Ela passa por um processo contraditório no próprio Poder Judiciário americano. Muito bem. E como é que é feito isso, né, professor? Quais são os pressupostos para a homologação da sentença estrangeira no Brasil? Primeiro pressuposto: haver sido proferida por um juiz competente. E aí, senhores, o Brasil não admite tribunais de exceção. Imagine que eu tivesse uma sentença estrangeira que foi prolatada pelo califado do ISIS. Está ali entre a Síria e a Turquia e o Iraque. Uma sentença de execução de um cidadão brasileiro, vamos supor. Isso nunca poderia ser homologado no Brasil. Primeiro, por quê? Porque o Brasil não reconhece tribunal de exceção e, portanto, o juiz não seria competente. Segundo, que o Brasil não existe pena de morte, salvo no caso de guerra. Então, isso não seria proferida, ela não teria sido proferida por um juiz competente, portanto, não seria homologada no Brasil. Segundo, citação das partes ou verificação legal da revelia. Citação das partes. Eu tenho que citar as partes para que a parte tenha ciência de uma sentença. Por quê? Porque se aquela sentença foi proferida e a parte não teve ciência, ela em tese não teve como recorrer daquela sentença. E eu preciso saber da parte se realmente ela participou daquele processo, se aquele processo respeitou o devido processo legal, se a citação dela foi válida, se foi proferida por um juiz competente, que tinha atribuição para proferir aquela decisão. Terceiro, trânsito em julgado e revestimento das formalidades legais para execução no lugar em que foi proferida. Aquela sentença, para ela ter executividade no Brasil, é preciso que ela tenha transitado em julgado. Qual é a formalidade de uma sentença que transitou em julgado, professor Franklin? É a certidão do trânsito em julgado da sentença. Ele tem que ser publicada num diário, no caso brasileiro é publicada no diário, ou o advogado é intimado e, havendo publicação no diário, intimação do advogado, e não houve recurso, o escrivão vai me dar uma certidão de que aquela sentença transitou em julgado. Não cabe mais recurso. Muito bem. Autenticação e tradução oficial. Ora, se é uma sentença que vem de um outro país para ser homologada no Brasil, ela tem que ser traduzida, com exceção de uma sentença, até as sentenças, senhores, proferidas por países lusófonos, ou seja, Portugal, Angola, Moçambique, né? Elas devem ser autenticadas e traduzidas. Mas você vai dizer, pô, professor, mas como? Se o português lá em Angola se fala português, muito bem, mas tem que ser traduzida para o português brasileiro. Por exemplo, se o juiz de Angola tivesse colocado lá que o cidadão entrou numa bicha, colocou na sentença dele, o cidadão entrou numa bicha, o que significa isso? Ele entrou numa fila, exatamente. Então, bicha, em Portugal e Angola, tem um significado, mas aqui no Brasil tem outro. Então, há necessidade, sim, de se fazer a tradução.
E se for italiano, se for francês, e se for turco, se for curdo, se for russo, se for grego, muito mais ainda, né? Muito bem? Autenticação e tradução oficial. Onde é que é autenticada a sentença estrangeira, gente? Hein? Alguém sabe informar? Ninguém sabe? Valendo um ponto para a prova. Vamos despertar aí. Onde é que é autenticada a sentença estrangeira? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? No consulado, gente. Claro, no consulado. Consulado o quê? Brasileiro ou lá? O consulado no Brasil. Consulado do Brasil no local. Se for uma sentença italiana, consulado do Brasil na Itália. Uma sentença espanhola, consulado do Brasil na Espanha. E assim sucessivamente. Ok? Oi? Vamos ter que dividir esse aí vai dar menos de 1/10 para cada um. Não ofender a soberania nacional. Tem uma sentença. Imagine, por exemplo, que eu tivesse uma sentença da Venezuela, de um juiz venezuelano, dando metade ali de Roraima em favor do país, território venezuelano. Posso dar execução a essa sentença aqui no Brasil? Não posso, porque ela ofende a soberania nacional, ela está tirando um pedaço do território nacional, não pode? Ordem pública, uma sentença que defira a entrada de guerrilheiros das Farc na floresta amazônica, ali no norte. Pode fazer? Não pode, porque ela é contra a ordem pública. E uma sentença que seja contra os bons costumes, né? Que ofenda os bons costumes. Por exemplo, vocês sabem que em alguns países muçulmanos, o cara pode ter as partes cortadas. Então, por exemplo, ladrão roubou, corta-se a mão dele. Muito bem? O cara corrupto lá na China, corta-se a cabeça dele. Em alguns lugares, o cara é pedófilo, corta-se o pontinho dele. Aqui no Brasil não poderia ser feito isso, porque nós não aceitamos sentenças contra os bons costumes, né? Aliás, não existe pena de mutilação no Brasil, isso é proibido também. Bom, competência. Agora é que vem uma perguntinha de prova. Pode estar na sua prova? Na sua, Se não tiver nessa, vai estar na final? Pode estar na final. A pergunta é o seguinte, professor Franklin, quem é competente para homologar a sentença estrangeira? No esforço de lógica você responderia, é o Supremo Tribunal Federal. Errado, tá? É preciso que se diga, o Supremo foi competente para homologar a sentença estrangeira. Houve uma mudança. E hoje, quem é competente para homologar essa sentença estrangeira? Presidente do STJ. Então, preste atenção. Quem era competente para homologar a sentença estrangeira? O STF. Mas hoje, quem é o competente? O STJ. Presidente do STJ. E para execução, quem é competente para executar aquela sentença estrangeira? O juiz federal. Professor, o juiz federal pode ser o juiz estadual? Não. Só o juiz federal. Então, ele recebe uma carta de ordem do STJ, atenção, ele recebe uma carta de ordem do STJ e ele é obrigado a cumprir aquela sentença estrangeira que já foi homologada pelo STJ.
Natureza jurídica da sentença homologatória. Ela é uma sentença jurisdicional, porque ela passou pelo crivo do Poder Judiciário, e eu poderia ter um outro sistema em que quem homologaria aquela sentença estrangeira era o Executivo, em países totalitários, como a Coreia do Norte, nós temos uma homologação pelo Poder Executivo, mas no caso do Brasil é jurisdicional. E é constitutiva. Por que constitutiva? Valendo agora sim, bora, que essa é difícil. Por que constitutiva? Tempo. Oi? Ela quer jogar. Veja como a aluna é mercenária. Ela só aceita responder se eu jogar 2 pontos no peito dela. Meio? Pelo menos meio. Meio ponto, mas eu joguei 1 ponto aqui. 1 ponto. Ninguém respondeu? Posso responder? O pessoal ali de trás está dormindo, já acordaram, já sabem a resposta dessa aqui? Não? Gente, o que é uma natureza jurídica constitutiva, gente? É aquela que visa criar, modificar ou extinguir direitos. Fácil. Então, a sentença estrangeira vai criar um direito, vai modificar um direito ou vai extinguir um direito. Né? Imaginemos, por exemplo, aquela história que houve daquela disputa judicial, daquela brasileira, casou-se com um americano, lembra da história? Teve um filho americano, e aí depois o relacionamento dela não deu mais certo, e ela veio morar no Brasil. Aqui no Brasil, ela arranjou um namorado brasileiro, né? Ela não ia ficar para pedra, né? Isso aqui olhou para mim e disse, não vai ficar para pedra, né, amigo? Bom, e aí o namorado brasileiro dela criava o filho como se fosse filho dele. E um belo dia ela morre. Lembra dessa história? E aí ficou o brasileiro, que era padrasto da criança, brigando pela guarda da criança. Havia uma sentença americana que tinha que ser homologada pelo STJ aqui no Brasil, tinha que ser dada execução por um juiz federal aqui no Brasil, e que era de natureza homologada, ela seria constitutiva, porque ela ia criar o direito para o americano de ter a guarda do filho e extinguir o direito do brasileiro de ter a guarda do seu enteado. E finalmente foi uma decisão que foi tomada no sentido de que a criança voltasse para os Estados Unidos. Vocês conhecem essa história melhor do que eu, né? Então, o senhor quer perguntar? Pergunte. A história foi essa que eu lembro, foi que quem queria a guarda não era o padrasto, porque ele não tinha os avós. Não, mas olha, o rapaz também gostava da criança, e a criança, ele criava a criança... A guarda, o processo todo foram os avós. Tanto que fez o estadunidense, ele foi para os Estados Unidos até hoje. Mas entre a guarda do pai biológico, né, e dos avós, tinha que, eu acho que prevaleceu o bom senso. Bom, vamos falar agora do assunto mais importante da aula de hoje. Esse sim, esse é perigo. 1 minuto da sua atenção, um cochilozinho pode ser fatal. Isso aqui é pergunta de prova. Pergunta de prova. Bom, ação rescisória, muito importante. Você não pode saber processo civil se você não souber ação rescisória, evidentemente. Então vamos a ela, né? Professor Franklin, o que é ação rescisória? É um meio de impugnação de uma decisão transitada em julgado, com vistas à desconstituição da coisa julgada material. Atenção! A rescisória é um dos únicos meios que nós temos à disposição no processo civil para rescindir, para desconstituir
para extirpar a força da coisa julgada material. Porque uma vez transitada e julgada aquela decisão, não tem como você recorrer. Mas, professor, me diga lá, qual a natureza jurídica da ação rescisória? Numa prova de OAB, de concurso público. Ela é uma espécie de ação autônoma de impugnação à decisão judicial, assim como a revisão no processo criminal, a rescisória no processo civil, ela é uma ação autônoma, ela não é um recurso. Atenção, o nosso curso pode ser de recursos, mas ela não é um recurso. Por isso que ela fica para o final do curso, as ações de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, ação civil, mandado de injunção, todas elas são ações autônomas, não tem natureza jurídica de recurso. Muito bem, não se confunde então com recurso. Ela é uma ação que visa a desconstituição da sentença. Então, se cair na prova lá recurso, não é essa a questão. Você vai marcar lá ação autônoma de impugnação à decisão judicial. Pressuposto da rescisória. Tem que ter uma exigência para você ajuizar a rescisória. Seria toda e qualquer decisão que trate do mérito. Atenção! Decisão que trata do mérito. Não existe rescisória de decisão interlocutória. Até rimou, né? Não existe rescisória de decisão interlocutória. Toda decisão que trate de mérito. E aí eu tenho sentença, acórdão, decisão monocrática de relator, decisão interlocutória de juiz, mas com força terminativa. Qual seria uma decisão interlocutória do juiz com força terminativa? Trânsito em julgado da sentença, coisa julgada, decisão que decide pela coisa julgada, decisão que decide pela litispendência, e aí sim ela trata do mérito. Quando eu tenho uma decisão interlocutória que apenas indeferiu o depoimento da testemunha, quando eu tenho uma decisão interlocutória que apenas indeferiu o laudo de exame de corpo de delito, um laudo sobre aquele determinado assunto, eu não posso ajuizar a rescisória. Bom, arguição de alguma causa de rescindibilidade. Então, professor Franklin, essa que é a questão. Eu tenho as hipóteses legais em que eu posso ajuizar a ação rescisória. Essas hipóteses legais se chamam arguição de rescindibilidade. A pergunta é: essas hipóteses são número clausus? São hipóteses taxativas? Ou eu posso ampliar essas hipóteses? Vocês entenderam o que eu perguntei? O que está lá no Código de Processo Civil é taxativo? É só aquilo? Ou eu posso ampliar as hipóteses? Hein? A senhora acha que é taxativo? E quem acha que é discricionário do juiz? Não tem ninguém? A resposta dela está exata. São hipóteses taxativas. Ela deve ser proposta dentro do prazo de 2 anos do trânsito em julgado. Até a ação rescisória, ela deve ter um prazo, senão fica indefinido demais esse ajuizamento. Então, ela deve ser proposta dentro de 2 anos do prazo. Então, a sentença transitou em julgado, 2 anos após o trânsito em julgado da sentença. Dentro desse prazo, a senhora ou o senhor tem que entrar com a ação rescisória. Bom, competência. Quem tem competência para processar e julgar essa ação? O tribunal, somente o tribunal tem competência para o julgamento de ação rescisória. O tribunal julgará a ação rescisória ajuizada em face
das sentenças de primeiro grau e das próprias decisões. Então preste atenção, gente. O tribunal aqui, na ação rescisória, tem competência originária. Professor, o juiz pode julgar uma ação rescisória? Não. Quando o tribunal proferiu um acórdão, é ele mesmo que vai julgar e rescindir aquele acórdão? Sim. Se vocês olharem a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tem competência para a rescisória daqueles acórdãos proferidos por ele, Supremo Tribunal Federal. Assim como o STJ tem competência para processar e julgar a rescisória daqueles acórdãos que ele, STJ, proferiu. Então é o próprio tribunal que vai rescindir seus acórdãos, proferidas em demandas de competência originária ou em âmbito recursal. Competência originária, ajuizou no primeiro grau, ou ajuizou no tribunal porque a pessoa tinha foro por prerrogativa de função, caso do presidente da República no Supremo ou do governador no STJ. Ou foi ajuizada perante o juiz, você entrou com um recurso e acabou caindo para um tribunal. Quem tem legitimidade ativa? Quem foi parte no processo. Eu tenho um requerente e um requerido, ou o seu sucessor a título universal singular. Se eu tiver uma hipótese de uma possibilidade daquela parte me suceder no processo, eu vou então ter a possibilidade daquela parte então entrar com a rescisória. Mas se a minha ação, gente, for personalíssima, eu não tenho como ter uma ação rescisória. Eu falo isso, gente, por quê? Porque existem determinadas ações personalíssimas que não admitem a rescisória. O terceiro juridicamente interessado, e aí ele tem que mostrar um interesse jurídico e não meramente econômico ou moral, né? Então, eu tive uma rescisória que pretende rescindir uma desapropriação, cujo principal prejudicado não foi quem foi desapropriado, mas sim o vizinho, o que tinha o terreno limítrofe, e ele, como terceiro interessado, ele vai entrar com a ação rescisória. É o terceiro interessado, e terceiro interessado para fins de propositura da ação rescisória é aquele que detinha legitimamente o direito de intervir como assistente ou terceiro prejudicado na demanda originária. Então, todo aquele que tinha condições de figurar na demanda original como assistente e não figurou e foi prejudicado, ele pode entrar com a ação rescisória. O Ministério Público tem direito de entrar com a ação rescisória? Se não for ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção, ele pode entrar com a ação rescisória, porque o processo, em tese que o Ministério Público tinha intervenção obrigatória e não foi ouvido, gera nulidade absoluta. E quando a sentença é o efeito de colusão das partes. Vocês sabem o que é colusão das partes? É quando as partes fazem um acordo para fraudar a justiça. Vocês viram ontem o caso que apareceu da mulher. Ela se casou com o marido dela, e o marido dela era pobre de marré. Não era funcionário público, mas o sogro, esse tinha grana. Funcionário, bem de vida. Eis que de repente o marido dela, ela se separa do marido. Ela tinha já um filho com o marido. Você viu essa história? É minha assistente de palco aqui, ela viu. Então, o que acontece? Ela teve um filho com o marido dela, nesse interim, a mãe dele morre e fica lá o sogrão. 3 AVC, bicho. Velhinho, não tinha nem mais força para pegar na caneta. Mas ele era uma espécie de Stephen Hawking. Ele mexia o negocinho dele e filhava. Era filhador.
E ela conseguiu, mesmo com o velhinho acamado, entrou no hospital com a cadeira de roda. O velhinho não tinha... Ai, minha filha, já vinha assim com ela, né? Entendeu? Inclusive o filho dele. Ah, não vou contar essa história, deixa pra lá. Não vou contar. Não vou contar, já contei aqui, não vou contar de novo. Vou contar, o filho dele chegou uma noite com a mãe e disse para a mãe: mamãe, quero saber uma coisa. Menino ladino, esperto. Diga, meu filho, o que é que você quer saber? Eu quero saber se papai anda com disenteria. Disse: não, meu filho, por quê? Porque toda noite eu vejo a senhora dizer assim: mas essa merda mole de novo. Então, o velhinho não tinha mais condições, mas eis que ela tem um filho com ele, registra o filho no nome do velhinho, que tempos depois o velhinho morre. Aí não há dúvida que houve uma colusão das partes, o sogro com a nora, justamente para ela se casar com o sogro e fraudar o INSS para receber a pensão, né? Então, colusão é isso, é o acordo. Toda essa história foi puxada para dizer que colusão das partes é o acordo para fraudar a justiça, a fim de fraudar a lei. Sempre que haja comprometimento a interesses públicos, né, nas ações em que tenha atuado como custos legis. Então, eu posso ter uma ação em que o Ministério Público funcione para resguardar o interesse público, e nesse caso nós tínhamos aí uma fraude à aposentadoria. Legitimados passivos, contra quem eu posso propor ação rescisória? Todos os partícipes da demanda originária, desde que eventualmente não sejam autores desta nova ação. Quem participou da ação originária e teve o ganho de causa a seu favor, seja ele requerido, requerente, ou assistente, ou litisconsorte, ele vai ter que responder no polo passivo, caso haja figurado na ação principal. Hipótese de litisconsórcio, por exemplo, necessário unitário. O terceiro que não tenha participado da relação processual originária, mas que seja titulado do direito reconhecido na sentença que se pretende rescindir. Olha só, teu pai te dá um imóvel com uma cláusula que a gente chama de cláusula resolutiva. Tu podes usar aquele imóvel, mas tu não podes vender aquele imóvel. Aquele imóvel, gente, está prometido para uma ONG, que quando o velho morrer, ele vai formar uma fundação, uma ONG, e aqueles imóveis serão para aquela ONG. Muito bem. Ora, aí tu pegas, esperta, né? Se antes do velho morrer eu vou dar um jeito aqui para ganhar um dinheiro. Tu vendes o imóvel. O nosso amigo lá de trás está pensativo, aquele rapaz, ele só fica assim, eu não sei se é dor de dente nele, está ali pensando, ele compra o imóvel. E aí ele tenta passar para o nome dele, a escritura pública. Só que quando ele vai verificar lá no cartório, está gravado aquele imóvel com ônus real, tipo, quando o teu pai morrer, ele vai deixar para aquela fundação, ele vai deixar para aquela ONG. Ora, ele é um terceiro que não participou da relação processual originária. Tu lide com o teu pai em relação, o briga, tu vais entrar com uma ação na justiça para dizer que tu tem um direito como de herança, o teu pai vai revidar, vai dizer, não, mas ela não é herdeira, porque afinal de contas eu ainda não morri, não existe herança de pessoa viva, ficam os dois brigando lá, mas que seja titulado o direito reconhecido na sentença que se pretende rescindir. Se ele comprou de ti e a sentença foi favorável ao teu pai, ele é terceiro interessado e ele pode entrar com ação rescisória. Por exemplo, advogado no caso de rescisória que visa a desconstituição do capítulo do julgado em que houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Eu também poderia ter um exemplo de um advogado que na combinação desses honorários advocatícios foi lesado porque não recebeu, por exemplo, 20%. Tá? Bom, o MP pode ser réu na ação rescisória, porque quando ele participou daquele processo em que a sentença visa ser anulada, ele pode ser réu na ação rescisória. E qual é o prazo para eu ajuizar a ação rescisória? 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindível. Então, professor,